Fala galera, bem-vindos a mais um Alcance Jovem Podcast. A gente quer convidar você para sentar à mesa com a gente, para a gente poder bater papo, conversar um pouquinho aqui hoje. Hoje a gente está com dois convidados super especiais aqui com a gente para ter esse tempo de conversa e eu gostaria que vocês se apresentassem aí. Vai lá. Olá, tudo bem? Sou o Fabiano da Alcance Semear, né? Sou responsável pela arte social da igreja. Estamos aí para bater um bate-papo com vocês e mostrar que Jesus é maravilhoso, né? Eu sou o Aidan, da Dínamos, Santo André, e é uma honra para mim estar aqui com os irmãos da Alcance e semear, Alcance Semear, e ter esse momento de comunhão, conversar sobre a vida, teologia, Deus. Boa. Só coisa boa. Só coisa boa, só assunto de qualidade. Só o melhor. Só o melhor. É isso aí, galera. Pô, que legal receber vocês, é um prazer demais mesmo a gente tá junto aqui, poder conversar com vocês sobre esse tema de evangelismo, sobre vida, sobre tempo com Deus e tudo mais, enfim, tudo isso que envolve a nossa caminhada com o Senhor. E assim, pra gente começar a nossa conversa e tal, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre o que vocês têm atuado, em que área vocês têm atuado com relação à questão de evangelismo mesmo, né? A gente, como Alcance Jovem, tem trabalhado bastante nisso, tem ido bastante nessa linha, Deus tem direcionado, mas a gente quer saber de vocês, assim, como que vocês têm atuado nessa área, enfim, como é que Deus tem direcionado vocês a respeito disso. Vai lá, vai, Fabiano. A gente tem uma área de atuação no hospital, né? Pequeno Príncipe, onde toda sexta-feira a gente faz o evangelismo. A gente chega lá às 7h30, a gente monta um cenário bem bacana, o pessoal chega lá com... Não só a palavra de Deus, né? Leva um cafezinho às vezes, uma bolacha, um chá, e vai orando. A gente vai orando na frente do hospital, onde que as mães, elas às vezes estão lá acolhidas, tipo, meio com medo, porque a criança está internada, não sabe o que está acontecendo, a gente leva a palavra de Deus. Aí as criancinhas ficam na janela do hospital, jogando um bilhetinho, cartãozinho de oração, e as mães descem conversar com a gente. A gente ora, declara a vida para elas, né? Declaram sobre saúde, tudo isso aí. E o mais interessante é que as mães vêm de longe, né? Às vezes vêm do interior, às vezes vêm do Nordeste, do Brasil inteiro. A gente já aconteceu de milagres acontecer lá através de orações, né? Uau. E a gente leva a palavra lá. Também temos projetos de futebol também, evangelismo sobre futebol, esportes. Também queremos abrir um projeto na escola também. Estamos com o futuro para abrir um projeto também em escola. Que legal. Mas isso é tempo, né? Tudo tempo. Mas é um projeto que a gente tem em pauta para abrir. É evangelismo, é ganhar pessoas para Deus. É levar o ID de Jesus, né? Onde as pessoas possam conhecer Jesus de uma forma correta, né? Não de goela abaixo, mas sim de uma forma que elas possam entender quem é Jesus, né? Legal. Esse é o nosso projeto, conhecer Jesus. Muito bom, cara. Muito bom, que legal. E você, Laidan? Cara, eu só falar o que o Fabiano falou. Ontem eu fui lá, né, na igreja, na Alcance Semear, e ler as cartinhas é muito forte essa experiência também. Eles passaram um vídeo ontem, né, das crianças. E cara, que experiência. Ontem eu voltei para casa, fiquei pensando nisso a noite inteira. Foi muito forte para mim. Eu desde os meus 14 anos eu prego todos os dias na rua, assim, né? Prego para atendente de banco, para as pessoas passando na minha escola. Legal. Então eu sou um evangelista desde que eu me conheço por crente, né? Eu sempre preguei o evangelho. Com 17 anos eu fui para Moçambique e para a África do Sul fazer missões. Fui vender chocolate no Farol para poder ir, né? Fazer missões. Na época a nossa igreja local lá não tinha condições de me enviar, enfim, sustentar. E aí, desde os 17, eu comecei a fazer missões. Hoje eu tenho experiência de ter pregado na Ásia Central, na Europa, na América aqui do Sul, na América do Norte, também em vários outros países. E desde os 17 eu tenho me dedicado a treinar evangelistas, treinar cristãos para pregar o evangelho. Eu tenho um trabalho muito ativo nas redes sociais de pregação do evangelho e também treino missionários. Então, eu tenho uma escola hoje chamada Preach or Die, Pregue ou Morra. É uma escola online. E nessa escola eu ensino as pessoas do zero até o avançado do evangelismo. Do zero como? Você acabou de se converter, quer aprender como falar de Jesus respeitando as pessoas e tal. E do avançado, apologética, né? Como falar com as pessoas que se dizem ateias, falar com os agnósticos, falar com esse tipo de pessoa. Então, hoje eu me dedico à pregação do evangelho e a treinar cristãos para falarem de Jesus aonde estiverem. Mas meu público assim maior sempre foi adolescente e jovem, né? Massa, cara. Geralmente são as pessoas que mais me procuram, porque a gente também tem aquele sofisma na igreja de que evangelismo é para jovem, não é para adulto.
Então, quando você marca evangelismo mesmo, é difícil você ver um pai de família que vem, uma mãe de família. Mano. Acaba sendo sempre a mesma galera, sempre né? A que mesma vem, galera que tá queimando por isso. E tá tudo bem, porque eu acho que, de certo aspecto, esse pessoal que vem, o coração deles vai ficar em chamas e vai passar para essas outras pessoas. Porque é muito forte também os testemunhos que eu recebo de jovens que converteram os pais, entendeu? Que pregaram para os pais, que foram incendiados e pregaram para a família. Então, de certa forma, o Senhor usa toda essa situação. Mas hoje é isso que eu faço. Eu treino cristãos e prego o evangelho, tanto em igrejas, ministério itinerante, como online. Cara, bom demais, cara. E é legal a gente ver esses perfis diferentes de atuação e tudo mais, que eles se complementam de alguma maneira, né? E é interessante a gente ver como que isso se conecta, como é que a gente pode conectar essas gerações. Então, cara, os adolescentes, jovens, junto com os pais, pregando para mães com os filhos doentes e tal, que precisam desse cuidado, dessa palavra de esperança, né? Mas principalmente precisam de Jesus mesmo ali, né? Como uma fonte de vida para ela, para a família e tal. E também para esse evangelismo geral para todo mundo que a gente sabe que precisa mesmo de Jesus, né, cara? Sim. E falando um pouco do alcance jovem, cara, uma coisa que Deus tem direcionado um pouco a gente, assim, em relação a ter enfim, umas equipes e tal relacionadas à parte de evangelismo em si, né? E dentro da equipe de evangelismo, que é a Mesa ID, que a gente chama, né? A gente tem os evangelismos mais relacionais, certo? E evangelismos sociais. Então, os evangelismos relacionais são aqueles evangelismos assim mais focados, por exemplo, vamos ter tempo de mesa junto aqui, sabe? Vamos fazer alguma coisa junto, vamos... vida na vida, como se fosse um discipulado, entendeu? De caminhar junto, de estar próximo e tal, e começar a demonstrar Jesus, começar a falar sobre Jesus, não só naquela abordagem tradicional, digamos, do evangelismo, né? De sair, entregar algo raso, né? Algo raso. Cara, a ideia é vida na vida mesmo, né? Então é isso que o Senhor tem direcionado um pouco a gente nesse sentido, né? E tem o evangelismo através de ações sociais. Então, por exemplo, hoje a gente tem ido em casas de recuperação, tem cuidado, né, com relação não é, eu sempre falo a palavra errada, mas tem um nome certo para isso, né? Eu falo de orfanato, mas não é orfanato, são casas de passagem, casa-abrigo, né? Então, nessa pegada assim com crianças, esse trabalho. Então é legal, cara, a gente ver como o Senhor ele tem agido, né? Ele tem, através da forma que ele conduz e tal, tocado vários públicos diferentes tal, com a palavra do evangelho, né? E eu quero perguntar para vocês, assim, gente, dentro dos desafios que vocês enxergam, né? Tanto geracional, em perfis diferentes de pessoas, como que vocês conseguem externalizar Jesus, conseguem pregar o evangelho de uma forma, cara, a realmente mostrar o amor de Jesus para aquelas pessoas? Diz, Laida. Perdão, só entender a pergunta. Tá. O desafio de pregar para os jovens... Cara, para perfis diferentes, assim. Então, olha, eu acho que em primeiro lugar de todos, eu iria para a parte que 1 Pedro 3,15, a Bíblia fala que nós devemos estar preparados para responder a todos que nos perguntarem sobre a razão da vossa esperança, da nossa esperança. Mas a Bíblia, um pouco antes, ela vai começar falando assim: consagrem ao Senhor em vossos corações e estejam prontos, né? Legal. Então, acho que em primeiro lugar, essa consagração ao Senhor, isso hoje é algo que me pega bastante. Porque eu conheço muita gente que fala de Jesus, que defende a fé, mas que não consagrou Jesus como Senhor em seu coração. Então, o que significa consagração? Separação, né? Então, eu sempre tenho esse exercício na minha casa de fazer o seguinte: Jesus, tem várias coisas que habitam dentro do meu coração. Tem a moda, que eu gosto muito, tem a arte, que eu gosto muito, tem a música, tem minha família, tem minha esposa, tem minha filha, mas eu preciso, Senhor, deixar tudo isso aqui numa sala e eu preciso deixar o Senhor com primazia no meu coração e consagrar você como primeiro em tudo. Porque uma vez que eu consagro o Senhor como primeiro, a grande comissão ela já não é mais opcional. O ID não é mais opcional. O que Jesus manda não é mais opcional. Só que enquanto Jesus estiver no mesmo ambiente e no mesmo patamar que várias outras coisas no seu coração, tudo que ele fala pode ser relativo, pode ser cumprido depois, pode ser feito de qualquer forma, porque ele não é Senhor. Então, né, eu recebi ao Senhor, mas hoje eu continuo consagrando ao Senhor como meu Senhor e dizendo: o Senhor tem primazia, o que o Senhor fala
Tanto que hoje eu não prego o evangelho por causa do perdido. Eu prego o evangelho por causa do Senhor. Ele me mandou fazer isso. Né? O perdido não é o centro do evangelismo para mim. O centro do evangelismo é uma ordem que foi me dada, independente se vão ser salvos ou não. O Senhor mandou eu ir. Isso é um ponto. Então, o primeiro ponto eu começaria com a consagração. Em segundo lugar, da dificuldade, eu falaria isso sobre o preparo. A gente, graças a Deus, eu vejo que isso tem mudado empiricamente, mas eu vejo que a Igreja de Cristo, nós passamos por uma fase de que as pessoas falavam, estudar teologia te afasta de Deus. Estudar a Bíblia vai te deixar mais frio. Conhecer, ler livros vai te afastar de quem o Senhor é. Vai fazer você parar de evangelizar. Né? E frases como essa, né? E eu acredito que não. Eu acredito que por conta disso a gente não se prepara, por conta disso a gente não sabe argumentar com a geração agora, porque a gente não gosta de estudar, então a gente não gosta de pôr os pés em alguns assuntos que para mim nós deveríamos pôr os pés. Então, por exemplo, se a gente falar sobre sexualidade, se a gente for falar sobre racismo, se a gente for falar sobre vários outros assuntos, a igreja tem muito medo de colocar os pés nesses assuntos, de falar sobre esses assuntos, de posicionar sobre esses assuntos, mas eu acho que nós não deveríamos. E tudo isso com essa crença, com esse sofisma na nossa cabeça, de que se a gente estudar, a gente vai abandonar Deus. Então, assim, eu sinto que o cristão, ele está muito mais preocupado em se preservar do problema do que ser sal para dar sabor ao mundo, né? Não dá para fazer isso, não dá para ser sal para se guardar em um pote, né? É o que a Bíblia fala. Sim. Se o sal no não saleiro não vai funcionar. Então, hoje o sal quer estar no saleiro, hoje a luz quer brilhar onde já tem luz, e aí a gente vai ter um problema. Crise de identidade no sal e na luz. Porque o sal que fica com sal, ele começa a falar, poxa, cara, será que eu nasci só para isso? Poxa, cara, será que... Não vê utilidade em si, né, cara? E a sua comparação não é bem a comparação para mim que o Senhor quer que você faça. Porque, por exemplo, aqui nós estamos cheios de luzes. Se eu acendo a luz do meu celular, ela não vai ajudar em nada aqui o que a gente está fazendo. Mas se eu apagar toda essa sala e só ter a luz do meu celular... aí sim ela vai fazer toda a diferença. Então, às vezes, por você querer ficar brilhando onde tem luz, na igreja, eu converso com jovens, eles falam, meu sonho é pregar numa grande conferência. Se você quer brilhar só onde tem luz, você vai começar a ter identidade. Mas se você pula nas trevas, você sabe que tipo de luz é. Que cor que você brilha, como você brilha, o tanto que você ilumina. E da mesma forma o sal. Enquanto você quer ser sal com sal, você fica... aqui, na igreja. E aí eu quero ir no púlpito, eu quero fazer isso. Não que isso seja ruim, mas o Senhor vai mesmo, para mim, marcar o chamado de muita gente pulando nas trevas. Porque, no fim das contas, todo o nosso trabalho é para resgatar filhos para Deus, né? O Billy Graham falava que o coração do Senhor, ele bate assim, filhos. Filhos. Então... sempre tem espaço para mais, né? Sempre tem espaço para mais. Então, eu como evangelista também, com esse coração... eu sempre vou estar na ponta do iceberg, né? Sempre vou estar exposto ali, né? Vou estar também chacoalhando o mestre, o pastor, falando, rapaziada, vamos lá. Vambora, vocês estão olhando pro... que LED o quê? Que é a crise de todo evangelista. Mas eu acho que basicamente seria isso, a consagração e a preparação. Eu acho que uma vez que você se abre para isso, eu acho que você fica mais apto a pregar o evangelho. Porque no fim das contas, a idade para mim... pela minha experiência, eu tô vendo que pouco importa, assim. Pode ser uma coisa que as pessoas falam, não, importa sim. Pra mim, hoje em dia o jovem, ele tá vendo vídeo de como ficar milionário com alguém velho. Exato. E aí o velho fala que não prega pro jovem, porque o jovem não entende ele. Mas hoje os caras estão lendo Warren Buffett pra ler de economia, os caras na faculdade lê Marx. Quantos anos Marx tem? Entendeu? Sim. Então acho que a gente tem que parar de dar desculpa um pouco. Porque a idade nunca cancelou nada de ninguém. Uau, cara. Cara, a gente é cheio, na verdade, né? De desculpas e tal. Tenta encontrar coisa assim pra impedir a gente ou nos dar uma razão de por que não fazer algo que, na verdade, nos é, cara, chamado pra fazer. Faz parte de nós, né? E, cara, e é louco, né? Porque esse negócio esse chamado pra ir de pregar o evangelho e tal, é realmente pra todo mundo. E é uma coisa que, por mais que já seja batida, no sentido assim, todo mundo sabe disso. Mas, cara, o quanto a gente entendeu disso de verdade, né? O quanto de verdade a gente tá vivendo isso.
Porque uma coisa é a gente saber, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente sabe desse direcionamento de Deus, né? Mas, cara, o quanto isso realmente tem tomado o nosso coração, né? O quanto isso realmente tem feito diferença na nossa vida e falar, cara, eu não sou só um evangelista quando eu saio fazer evangelismo, mas, cara, mas é minha vida, né, cara? É uma vida de entrega, uma vida de propósito em relação a isso, cara. Eu acho que isso faz uma diferença e tem faltado hoje em dia. Né? Essa identidade mesmo, né? De cara, de quem Jesus me chamou para ser, o que ele me chamou para fazer, né? Mas principalmente, cara, o que tá no coração de Jesus e como que eu posso amar o Senhor através daquilo que ele quer que seja feito. Mano, uma vez feito isso, cara, já o negócio tá resolvendo. Ou não é, Fabiano? É que na verdade o pessoal pensa assim, o ID é só pro meu amigo. O ID não é para mim. Fala assim, se o cara pode ir lá, então eu vou ficar na minha tranquilinho. Ficar na minha na boa, deixa ele que vai lá. Alguém tá fazendo. Alguém tá fazendo por quê? Porque às vezes o cara não aguenta levar um não. Cara, você vai ministrar para uma pessoa aí fora aí, que o Aidan falou, se você estiver preparado, não conhecer pelo menos a palavra ali, cara, o cara vai te engolir. Você vai no hospital lá, a pessoa, cara, meu filho morreu. Olha o exemplo da irmã ontem. Meu filho morreu. Como é que sarou os outros filhos e o meu morreu? Daí você vai, que nem eu sou acostumado a ministrar no presídio também com o Anderson, né? Pastor Anderson. A gente vai lá, não aprontei nada, mas estou preso. Como é que você vai ministrar para um cara que fala que não fez nada, mas está preso? Se você não conhecer bem, cara, eu ID. Você se preparar para isso. Porque surpresas vai ter, surpresas. Só que se você estiver preparado, não vai ser um baque. Você vai ter que saber absorver aquilo lá e transmitir de uma forma legal. Cara, você está aqui porque é um processo, um projeto de Deus. É um propósito do Senhor. Mas se você não estiver preparado para isso, você fala assim, cara, é verdade, cara, você não fez nada, você está aqui. Deus está errado. Isso que tu não entende isso aí. Então, isso que o Aidan falou, bem importante, é se preparar para isso aí. Para que você chegue no momento certo e fale assim, cara, Deus, e agora? Você inspirar fundo, abraçar a pessoa e falar assim, mano, é por Jesus. É se preparar e falar assim, Jesus tem algo mais para você. E eu tô aqui fazendo meu ID, fazendo a minha parte. Levar o amor de Cristo. Mas de que maneira, né? Sim. De qualquer maneira. Sem preparação, não dá. Sem consagração, pior ainda. Sim. Não tem como. Eu não posso ministrar para alguém algo que eu não tenho, né? Eu não posso derramar sobre as pessoas algo que eu não estou cheio. Se eu não estou cheio, eu não posso derramar. Se a minha boca não tem palavras de Deus, o que eu vou ministrar? Então é preparação, consagração. E aquele negócio. Tem uma cobertura, né? Sim. Que senão você não vai a lugar nenhum. Se você for no escuro, igual a Aidan sozinho? Falou, sozinho, cara, você não consegue. O Aidan falou algo bem legal. Seja a luz onde não tem luz. Cara, isso é muito top, muito forte. Porque muitas pessoas querem ser luz, igual ele falou, onde tem luz já. Para ser mais uma luz normal, algo que o Marcos Luciano falou uma vez, né? Ele falou assim, cara, você pode ser maior do que eu sou. Você pode ministrar mais do que eu ministro. Por quê? Porque o seu Deus é o meu Deus. O meu Deus pode levar você em lugares maiores que eu não fui ainda. Então, por quê? Porque a gente tem que se preparar para isso, né? Não é de qualquer maneira chegar, não, vomitar. Não, a gente tem que se preparar para quê? Para que a gente vai transmitir um alimento sólido para as pessoas. Para que ela nunca mais sente fome ou sede. Lembra ontem? Nunca mais sente fome. Por quê? E nem sede, porque sede, Jesus vai dar água, né? Ele é a fonte da água viva. Nós levamos água, que é Jesus. Muito bom. Cara, excelente, cara. Eu acho que nesse lance de preparação, acho que sempre foi importante, sempre foi relevante a gente ter isso e tal, mas a impressão que eu tenho é que cada vez mais a gente precisa, né, se capacitar. Né? Cara, a gente precisa disso porque as gerações têm mudado, os discursos têm mudado. A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, né, cara? O quanto essas ideologias e tal, elas têm tomado tudo, assim, e o perigo é justamente relativizar. A gente começar a relativizar a palavra de Deus, começar a relativizar o propósito de Deus, né? Enfim, essas coisas assim que a gente sabe que não se relativizam, né? Então eu vejo isso como um desafio também, né, cara? E como é que vocês têm lidado com isso, cara? Com esses relativismos, com todas essas ideologias, assim, que têm tentado tomar a sociedade como um todo e às vezes até a igreja também, né, cara? E aí, como é que vocês estão lidando com isso? Eu acho que, assim, o relativo, ele existe. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente não pode falar que tudo é concreto, que tudo é absoluto. Porque nem tudo é absoluto, realmente. Se alguém é daltônico, o verde não é verde, né? Às vezes ele vai olhar um azul. Depende se está falando verde e azul. Eu acho que as emoções são relativas. Por exemplo, o jeito que você reage a um tapa é relativo. Eu posso reagir te batendo e a pessoa pode não reagir te batendo. Então, eu acho que, assim, existe a relatividade. Mas eu não acredito que a verdade seja relativa, né? Perfeito. E aí, sim, é o ponto. Só que o que eu encontro hoje são pessoas que elas relativam mais as emoções, né? Certo. Elas não relativam
Deus. Tanto que muita gente fala assim, o próprio Jesus aceitou todas as coisas, o próprio Deus quer que as religiões vivam bem, que é o ecumenismo, né? O próprio Deus quer que tudo esteja certo. Então, assim, de certa forma, elas falam de Deus, elas falam de Jesus, só que elas dizem que Deus aceita qualquer coisa. E aí, a estratégia melhor que eu achei até hoje foi estudar a palavra com essas pessoas, que é tipo assim, vem pra cá e vamos ler o que o próprio Jesus, então, falou sobre adorar outros deuses, vamos ler, então, o que o próprio Jesus falou sobre outras religiões, vamos ler o que o próprio Jesus falou lá em João, do eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é engraçado, né, porque hoje eu vejo que antes da relativização, a gente despreza a verdade, né? Porque quando Jesus ele vem, inclusive João 1, que fala do Logos, o Logos fez carne, e que é o verbo e também a razão, a sociedade grega, ela vivia buscando duas coisas. Ela vivia buscando a verdade, que, se eu não me engano é a palavra aletheia, e ela vivia buscando logos. Então ela sempre buscou verdade e razão por trás das coisas. Quando Jesus vem, e a Bíblia fala que o logos era Deus, o logos estava com Deus, o logos fez carne, então a Bíblia está falando sobre a razão que veio. E Jesus, em João mesmo, ele fala, olha, eu sou a aletheia, eu sou a verdade. Então, você vê que antes essa busca, Jesus conseguiu sanar ela porque as pessoas queriam a verdade, queriam a razão. Hoje as pessoas não querem a verdade, não querem a razão, não querem o concreto, elas querem se abrir para tudo. Exato. Só que se você quer se abrir para tudo, você, em algum momento da sua vida, vai cansar. Eu, pelo menos, se você hoje decidir fazer todos os esportes do mundo, não aguenta se você for fazer judô, karatê, jiu-jitsu, vai chegar algum momento que você vai ficar exausto. Então, o que eu estou recebendo hoje de gente exausta, que se abriu para tudo, mas não achou razão de nada, e o caminho de saída para isso é o estudo. Eu tenho chamado pessoas para estudar comigo. Então, vamos ler a Bíblia comigo, vamos entender o que Deus fala. Aí a pessoa fala, não, mas eu simpatizo mais com outra religião. Eu falo, simpatizar não é ser. Vem cá, vamos ler. E mesmo se você for de outra religião, vamos esquecer que eu sou evangélico, vamos esquecer que você é um bandista, vamos para a palavra? Vamos, então vamos ler aqui comigo. E aí, cara, tem dado certo, porque tanto eu quanto a pessoa, a gente precisa se render do que Jesus está falando. E chega um momento que tanto eu e a pessoa, a gente se converte de novo. Porque... Cara, esse contato com a palavra, né, mano? A palavra é a palavra. Então eu falo, cara, vamos ler a palavra, vamos estudar. E eu não fico tentando apagar todo incêndio que sai por aí, entendeu? Então, por exemplo, eu não fico tentando... A pessoa veio aqui e me feriu, né? Igreja não sei o quê. Eu não fico tentando ficar me defendendo em todos os momentos. Eu não vejo Jesus com essa postura, mesmo sendo atacado. Muito pelo contrário. Tudo que chegava diretamente a ele tinha sabedoria e graça para responder. Mas ele não ficava na geração falando, gente, sabe o que é? É que os fariseus e os... Ele ia resolvendo aqui, as demandas que estão chegando na minha frente. Eu tento viver igual. Se tem alguma crítica que chega a mim, a pessoa, e eu percebo que isso está me impedindo de pregar o evangelho para ela, eu tento resolver isso com ela. Falo, olha, é isso. Aí vem o preparo. Legal. Mas chega um momento que até o meu preparo não resolve, porque tem gente que não quer ouvir também. Jesus, né? Evangelizando o jovem rico. Ele aceitou ou não aceitou Jesus? Se ele recebeu um não, quem sou eu para ficar recebendo sim, né? Se o próprio Deus evangelizando tomou um não, quem sou eu para ficar tomando sim toda hora? A gente fica naquela história do sucesso, né? Pô, só vai ter sucesso, só funcionou se o cara se quebrantou ali e tal. Você está pregando, o evangelho é poderoso. Então, assim, eu acho que preparo, estudo, trazer as pessoas para perto e tentar, né, no começo, deixar a parte do relativismo de fora, tentar olhar a pessoa. Porque o relativismo é algo que habita dentro da cabeça de um ser humano, mas a gente não quer isso aqui, a gente quer a pessoa, a gente quer o ser humano. Então traz para perto, ganha para si, e você vai ver que as ideias vão acompanhando a pessoa se relacionando com você. Muito engraçado que eu conheço uns amigos tudo torto, né? Tudo torto. E aí eles se relacionam comigo. E de um tempo para cá, eles até esquecem que eles relativizavam algumas coisas. Porque eles começam a conviver tanto comigo que eles falam, pô, cara, faz sentido isso aí que você tá falando, hein? Faz sentido. Começa a tornar verdade pro cara, porque ele tá vendo a experiência. Então, assim, às vezes, cara, a gente tá numa geração, igual você falou, que se forma... tem uma menina que me procurou e falou, Aidan, agora eu sou ateísta. Aí eu falei,
Aí eu falei, por quê? Ela tinha 15 anos. Ela falou, vou te mandar só o link. Eu falei, link do que um vídeo TikTok de 3 minutos. De alguém falando para ela Entendeu? o que... Então, uma coisa muito séria como Deus, você agora define que ele não existe por causa de um vídeo de 3 minutos. Sendo que os ateus, antigamente, eles liam 15 anos, 20 anos. Eu falei para ela, você não tem nem idade para ser ateísta. Para com isso. Nem deu tempo de você ler o que você tinha que ler. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer as pessoas para perto. Tem que relacionar, tem que estudar. E não pode ficar tentando ficar apagando incêndio, sabe, a qualquer custo. Se realmente chegou um ponto de você ver que a pessoa tem uma pergunta que sai do coração dela e essa pergunta sanada vai fazer com que ela encontre o Senhor, se prepare e fala. Mas se você tá vendo que é discussão, que não vai levar em nada, eu traria a pessoa. Porque eu prefiro ganhar a pessoa do que ganhar um debate. Eu prefiro ganhar a pessoa. Com certeza. Tem um amigo nosso que sempre fala isso. Cara, eu nunca vi Jesus... eu nunca vi uma pessoa se entregar para Jesus depois de perder no argumento. Tipo assim, eu já não tenho mais argumento, então tá bom, eu vou... Você sabe? No sentido, nesse sentido de falar, cara... Né? Cara, é importante sim a gente ter a defesa da fé, é importante ter essas coisas. Só que, cara, entender que o Espírito Santo ele vai agir também na vida da pessoa e tal, que ele vai, tocar a vida da pessoa e tal, no tempo que Deus tem para ela também. Só que o problema às vezes é que a gente fica tanto insistindo, não, vai acontecer isso, vai acontecer, tem que acontecer isso, sabe? Naquele negócio, e aí acaba que a pessoa acaba perdendo o coração da pessoa ou perdendo a própria pessoa, né? Por querer forçar, fazer o negócio a acontecer. É que o ser humano é assim, né? Ele quer algo tudo para hoje, né? Ou para ontem, né? E Eclesiastes diz, né? Há tempo todas as coisas, né? Sorrir, chorar, plantar e colher. Nós queremos um negócio, cara, plantei sementinha no cara hoje, amanhã eu já quero ter uma árvore. Não é assim, vai tempo, cara. Vai tempo, vai construindo. Igual vocês falaram, abraçar a pessoa, trazer para perto, né? Sim. Trazer para perto e vai, cara. As nossas atitudes, elas vão moldando a pessoa. Sim. E vai mudando o caráter da pessoa. E se ela vê a diferença na gente, o que impede ela de servir a Cristo? Eu ganhei uma pessoa assim uma vez. Fui conversando com o cara isso, cara, e fui levando o cara para a igreja. E o cara, bem quietão, o cara sumiu, cara. Daí ele, encontrei o cara de novo assim, cara, o que sumiu? Falei, cara, fui nessa igreja, o herdou da igreja, né? Falei, cara, não gostei lá do ritmo, que era um ritmo tradicionalzão e tal. Falei, não, cara, então beleza. Falei, cara, mano, fica em paz, só vem comigo. Falei, me segue. Falei, me segue. Tava dando um dia de Paulo, já me segue. Daí ele veio, cara, começou a ir para Cristo, voltou para Cristo, veio para a igreja, firmou, começou a olhar para Deus mesmo, beleza. Cara, daí um tempo ele tava sentado na lanchonete. E eu passei pela lanchonete. Tava ele era tipo, viratório mesmo. Daí ele sentado na lanchonete assim, com a esposa dele assim, me chamou. Falou, vem aqui. Falei, daí ele falou assim, fala pro senhor, esse aqui é meu amigo. Falou pra esposa dele. Ele ficou assim, assustado, assim, foi esse cara me ganhou pra Cristo. Com as atitudes dele, me abraçando, me ganhou pra Cristo. Uau. Porque as pessoas, elas atacavam o menino pela maneira que era. E, cara, eu falei, o evangelho não é assim, o evangelho é você abraçar as pessoas. Cara, quem muda é Cristo. É que nada é sólido também na cabeça das pessoas, né? A gente teria que discutir esse relativismo se fosse uma coisa mais acadêmica, eu penso, se Deus vocacionou alguém no nosso meio para ser professor, um pastor mesmo que se prepara para defender a fé, fazer apologética. Mas quando a gente fala de adolescentes aqui, que é o que eu mais foquei na minha fala, é tudo passageiro. Eles não abraçaram nenhuma ideologia ainda. E esse é o problema do pai e da mãe. Por exemplo, hoje eu vejo que os adolescentes... minha esposa é psicóloga infantil, né? E a gente conversa muito sobre esses assuntos. E uma das conclusões que a gente chegou é que os adolescentes eles preferem hoje se assumirem homossexuais por dúvidas, não por afirmações. Então, ninguém é homossexual porque fala assim, eu sou homossexual. As pessoas começam na dúvida. Será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Entendi. Então, assim, são definições baseadas em dúvidas, né? Só que aí enquanto eles estão na dúvida, o pai, a mãe e a igreja meu filho é homossexual, mas para ele só tá com dúvida. E se você afirmou na dúvida dele, você respondeu uma pergunta que ele tinha no coração. Você. Uau. Então a igreja ela acaba afirmando algumas coisas para as pessoas que fazem elas caírem ainda mais no buraco. Então por isso que eu falo que antes de você sair discutindo, sair brigando, a gente tem que ter discernimento também, porque tem pessoas que são mais velhas, professores universitários, gente que leu, que planta realmente essas sementes de discórdia, de tudo isso. Sim. E para essas pessoas é um tipo de tratamento. Então aqui vai vir o professor, vai vir quem Deus vocacionou para a política, vai vir quem Deus vocacionou para o ministério, vai
vai ter pessoas para discutir a nível. Agora, quem sofre com isso é o adolescente, o jovem que ainda não se firmou, e essas pessoas é que a igreja precisa abraçar, porque senão você vai perder elas no momento que nem elas estão com tanta afirmação assim. Aí você vai afirmar e perdeu. Uau. Então, eu acho que a gente precisa ter muito mais o coração de aproximar, muito mais o coração de mostrar. No mundo polarizado que a gente vive, só de você falar que é cristão, ela já te enfia numa caixa chamada bolsominion, machista, não sei o quê, e te fecha nessa caixa. Então, as pessoas estão assim. Então, quanto mais guarda você conseguir baixar, é igual você falou do argumento, né? Nunca vi ninguém se converter. Não existe. O argumento, ele é como se a pessoa tivesse um muro na frente do coração dela. A discussão e o argumento, você vai quebrar esse muro para ficar só o coração. Sim. Então, esses argumentos que a gente quebra, essas discussões, não é evangelismo, né? Esses argumentos que a gente quebra são para derrubar o muro que nos afasta do coração da pessoa. Para poder se aproximar. Exato. Legal, então, cara. assim, eu gosto de puxar conversas, igual eu tinha eu fazia uma reunião para artistas, chamava Clubinho do Céu. E aí a gente fazia o clubinho dentro do prédio da igreja da Dínamo Santo André, em São Paulo. E aí uma galera toda torta, né? E a gente cristã e a gente não cristã. E é engraçado porque eu abri realmente para ouvir as pessoas, sabe? Tipo assim, o que você pensa sobre Jesus? Inclusive, eu tô agora postando no meu Instagram. Eu vi esse, cara, muito legal. Na Paulista que você tava ali? Eu tenho mais uns 6 vídeos. E não é nada evangelismo. Não é evangelismo que eu tô fazendo. Eu tô conscientizando a igreja, porque a gente vive também numa bolha, né? E a gente não faz ideia do que... Às vezes a gente fala umas coisas das pessoas que não tem, cara, sabe? Eu já vi várias pessoas falando, esses jovens do diabo. Aí, cara, eu lá na Paulista fui perguntar pra menina o que ela acha de Jesus, o olho dela encheu de lágrima. Então, assim, a gente... Igual, a Europa tá morta, a Europa não quer Jesus. Quer Jesus, eu já fui evangelizar em Milão. Todo mundo que eu evangelizei reconheceu Jesus Cristo como Senhor. Então, assim, eu acredito que a gente precisa sair da bolha. E eu tô fazendo esses vídeos para mostrar para as pessoas realmente o que tá acontecendo ali na rua, entendeu? O que as pessoas falam de Jesus. E é engraçado que você vê, cara, se a gente abraçar um pouco, ouvir mais um pouco... eu gosto muito da expressão que Jesus foi curar a sogra de Pedro e a Bíblia fala que ele abaixa e pega ela no colo. Ou seja, é um Deus que não fala... Pega aqui meu paninho, tá curado. Sim, não. Ele pega no colo, ele olha, aí Lázaro morre, ele chora. Então, assim, eu acho que a gente precisa de sentimento. Inclusive, Rio Grande do Sul, acontecendo, tá acontecendo. A Bíblia não fala, né, pregar pros que choram. A Bíblia fala, chora pros que choram. Você não tem que ficar pregando para quem tá chorando. Você tem que ter empatia. E a igreja aprendeu a pregar para quem chora, a pregar para quem vai pro inferno. Mas se colocar no lugar, ouvir, tá lá, amar, abraçar... Isso a gente não sabe fazer definitivamente. Cara, mano, e é isso que Jesus fez, cara, a vida toda dele, né? Ele, sendo Deus, sendo maravilhoso, tá? A gente tava conversando um pouquinho antes, né, cara? É o único Deus que morreu, né, pela sua criação, que se fez carne aqui, cara, pra sentir o que a gente sente na pele e tudo mais, cara, e nos propor justamente, né, esse lugar de alívio, de esperança com ele e tal. Cara, isso é muito louco, porque a vida de Jesus foi realmente para demonstrar esse acesso ao Pai. Sim. Não é um Deus distante, né? Mas é um Deus próximo, que é um pai que quer realmente que os filhos voltem para casa, quer que, né? E a palavra do Senhor fala, né, cara, que Jesus vai preparar a morada, que existem muitas moradas, cara, porque, cara, tem muitos filhos ainda para chegar, tem muitos filhos para voltar para casa, né, cara? E é louco isso, às vezes eu vejo assim, cara, eu não tenho necessariamente aquele chamado de evangelista, né, ok? Mas, cara, pregar o evangelho é para todo mundo, né? Isso é óbvio, né? E é louco, cara, que assim, todas as vezes que eu pensava antigamente assim, a respeito de evangelismo, parecia um negócio muito engessado, muito forçado, sabe? Palavras prontas, abordagens certas, eu preciso chegar a falar isso aqui, ele vai me responder isso aqui, daí eu vou falar, sabe? Algo robótico, okay. Né? É robótico. Não, eu acredito que não tem problema em a gente ter técnicas, pelo contrário, eu acho isso maravilhoso. Agora, eu acho que o principal é a gente poder realmente tá na vida com a pessoa ali, sabe? A gente poder ouvir ela, entender ela. Cara, tem vezes, cara, quantas vezes, cara, a gente já encontrou pessoas assim, nessa de evangelizar, de estar junto. Cara, a gente não falou, por exemplo, Jesus. Foi simplesmente a gente ouviu a pessoa falando. A gente começou a perguntar coisas para ela sobre a vida dela, ela começou a falar, começou a, sabe, abrir o coração, contar sobre a história dela. Cara, pessoas que às vezes nunca tinham
parado para conversar com alguém, estavam carregando um monte de coisa ali. E aí, cara, quando chega o momento você fala assim, cara, eu tô junto com você nisso, vamos caminhar junto, eu não quero que você esteja sozinho nessa caminhada que você tá, nesse processo. E, cara, por começar a caminhar junto, por começar a ter esse relacionamento, a pessoa começa a ver Jesus. Ela começa a entender e fala, cara, mas que amor é esse, entendeu? Que forma é essa que chega? Cara, esse é o amor de Jesus, é o que ele fez por nós e faz todos os dias, e ele te ama também dessa forma. Cara, e assim as pessoas vão conhecendo Jesus, assim os corações vão sendo quebrantados, né, cara? Então, acho que a gente precisa desse entendimento, né? Do quanto a gente precisa ser verdadeiro, tá ali no momento com a pessoa, não se preocupar, tipo, vamos ver se a pessoa vai aceitar Jesus ou não. Quantos hoje aceitaram Jesus, sabe? Acho que cara, e aí, vamos levar realmente essa redenção, essa salvação que o Senhor deu para cada um de nós. Cara, acho que isso é precioso demais. E um pouquinho antes da gente começar a conversa, você comentou um negócio aí que eu gostaria que você falasse aqui pra gente. Você comentou que você tem TDAH? É isso mesmo? Meu amigo, me diz aí, cara, pra você, assim, cara, como que você... Como que isso acontece na sua vida, o TDAH? O que isso influencia na sua vida? Enfim, cara, porque eu vejo que às vezes a galera, pô, tem TDAH, vou travar aqui, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ou enfim, sei lá, tem algumas visões assim, a respeito disso. Cara, então, ó, como que eu descobri o TDAH? Antigamente não existia o diagnóstico do TDAH, quando eu era pequeno. Uhum. É uma coisa muito nova, né, o TDAH. Antes existia a hiperatividade. Sim. Então, eu repeti 3 vezes a 5ª série e 2 vezes a 8ª. Uau. Porque um dos pontos do TDAH é que ele não começa na fase adulta. Né? Muita gente fala, eu tenho TDAH. Mas você tem TDAH a partir de quando? A pessoa fala, cara, desde que aconteceu tal coisa. Uhum. Então essa pessoa provavelmente não tem. Porque o TDAH, ele vem de nascença, vem com você. Uhum. Então desde sempre, a professora estava dando aula, eu abria as rodinhas para ficar dançando break lá. Aí puxava o pessoal para ficar rimando. Então o TDAH... ele sempre fez parte da minha vida, mas eu não tinha um diagnóstico. Entendi. E aí eu fui fazer missões na Ásia, eu voltei, e quando eu voltei eu tive uma depressão muito profunda. E eu comecei a ir na psicóloga. E nesse momento de ir na psicóloga, de investigar, minha esposa psicóloga, ela falou, acho que você tem alguma coisa. Aí não é possível. Não é possível. Aí eu falei assim, eu devo ter várias coisas. Agora o quê? O que eu não sei. E eu comecei a investigar, e aí eu fui fazer os testes lá, para você ter TDAH, você tem que fazer alguns testes, e cara, eu tenho TDAH. Uhum. E aí é engraçado porque hoje eu tenho que lidar com os cristãos e tenho que lidar com as pessoas que não são. Então os cristãos, quando eu falo que eu tenho TDAH, os irmãos já, você não tem. Repreendo isso. Meu Deus do céu, é demônio essa porra. É o capeta. Porque o TDAH, ele não é uma doença, né? Ele é um modo de operar do meu cérebro. É o jeito que eu fui feito, é minha composição, meu jeito de ser, né? Então, o TDAH, para mim, o que ele me afeta? Cara, a impulsividade é uma coisa que está muito forte no TDAH. Então, por exemplo, eu com 17 anos, travei a escola, pedi para minha mãe fazer um passaporte, fui para a África na casa de uns irmãos conhecidos no Facebook. Então, assim, muita gente fala, jovem, né? Eu quero ser igual a você. Aí eu falo, não vai ser. Porque você não tem TDAH. São realidades diferentes, né? Porque o TDAH, ele me faz ser impulsivo. E quando eu quero uma coisa, eu ligo o hiperfoco. Então eu consigo. Igual livro. Eu leio livro de 400 páginas em uma madrugada. Eu começo meia-noite, termino às 6 da manhã e não fico cansado. Nem parece que eu li. Caraca. Entendeu? Então quando eu ligo o hiperfoco num assunto, eu vou lá, estudo e... como aquilo. Então o TDAH, ele me afeta muito nessa questão da impulsividade. O que eu vejo que foi muito de Deus para o meu chamado. Porque se eu sou evangelista e sou impulsivo, eu posso pegar a minha impulsividade e pregar o evangelho. Direcionar para isso daí. Uau. Entendeu? Porque eu vejo que as pessoas falam, se eu tenho TDAH, eu não consigo servir a Deus. Muito pelo contrário. O diabo está fazendo isso com a sua cabeça. Porque o Senhor me fez, me compôs. E eu acredito que para o que o Senhor precisava de mim, Ele precisava que eu fosse dessa forma. Eu tenho paz do jeito que eu sou, entendeu? E tenho paz em... Agora, toda moeda tem 2 lados. Então, ao mesmo tempo que a impulsividade ela é boa para pregar o evangelho, boa para orar, boa para falar de Jesus, né? Deus me ungiu com óleo de peroba. É bom para pregar o evangelho. Ela também pode ser muito ruim para relação ao consumo, em relação ao pecado. O TDAH tem tendência a ser mais viciado. Então, por exemplo, se... a pornografia mesmo, que são esses problemas, a mentira, se um dia eu decido beber, eu tenho uma tendência na vida a ser mais viciado, então eu tenho que viver uma vida bem mais regrada. Entendi. Então o TDAH, por exemplo,
tem a serotonina e a vitamina D no TDAH é baixa, então, que é o hormônio da alegria. Sim. Então, assim, eu raramente acordo super feliz. Aquela da alegria vida, de viver. entendeu? Então, às vezes, eu tô muito para baixo. Então, já teve momentos que, por exemplo, eu pregando o evangelho me gerou serotonina, e aí eu tava pregando, orando em línguas, e aí eu me senti mais feliz depois daquele momento, entendeu? Ouvir um louvor, cantar. Então, é um jeito um pouco diferente, porque quando você não tem um diagnóstico, você vai vivendo a vida do jeito que dá. Mas depois que você tem, eu sou mordomo, eu preciso aprender a cuidar desse corpo que Deus me deu. Então, hoje eu tenho que fazer avaliação de vitamina, tenho que fazer avaliação dessas impulsividades, eu tenho que aprender com Deus como que eu vivo, momento de oração. Cara, eu não consigo ficar 3 horas seguidas orando, entendeu? Eu não consigo nem 1 hora, é difícil para mim. Dá 20 minutos, eu quero sair correndo na sala para fazer alguma coisa. Então, geralmente, em oração, eu preciso muito de espaço. No culto, eu já combinei com o meu pastor que eu levanto pelo menos umas 3 vezes, entendeu? Esses lugares que você vai se conhecendo, né? Tipo, isso. E a igreja precisa ser mais inclusiva também com essas pessoas. Porque, cara, eu já vi muito pastor que eu fui falando assim, irmãos, você tá aqui na palavra e levanta, isso é um desrespeito. Mas seu irmão tem TDAH. Não é desrespeito, eu não estou desrespeitando ele. Muito pelo contrário, eu estou entendendo tudo que ele está falando em pé. O problema é que eu preciso levantar, eu preciso fazer alguma coisa, movimentar. Então tem coisas assim que faz parte de mim que eu acho que a igreja também, igual na igreja mesmo, a inconstância, que é outra coisa do TDAH, começar e não terminar, começar várias coisas. Então eu sou o tipo de pessoa que já fiz balé, judô, boxe, jiu-jitsu, karatê, muay thai, fiz natação, fiz tênis, fiz surf, fiz tudo isso, cara. E projetos, já cantei rap, fiz teatro, fiz... Então, assim, tem um monte de coisas e o TDAH, isso tudo vai te acarretando frustração, né? Você vai falando, pô, não sou bom, não sou bom. E aí na igreja os irmãos, aí é inconstante, o pessoal mais inconstante que eu conheço. Então o diagnóstico também me libertou nesse sentido, de tipo assim, hoje... não é que eu tenho que ser inconstante, eu estava errado de ser inconstante, mas é que hoje eu sei o porquê, né? Medir a torre, né? Legal, eu sábio construtor. Hoje, quando eu vou começar um negócio, eu já... Opa, deixa eu ver se eu... Vamos ver se eu vou até o fim isso aqui, deixa né? Deixa eu ver se tá saindo do TDAH ou se tá saindo da... Que da onde tá saindo? De Deus. E aí, cara, eu meço. Então, hoje, além de tudo que eu faço, eu sempre tô com pastores ajudando eles a... como encaixar essas pessoas na igreja, porque o TDAH é uma coisa séria. E aí os pastores falam para mim, um monte de gente tem TDAH por causa do celular. Realmente, tudo isso atrapalha muito a sua atenção. Muito, definitivamente. Telas, comida, tudo atrapalha. Só que quem tem realmente TDAH, cara, não é uma coisa tão simples quanto tratam. Porque é um negócio que não tem cura. É um negócio que você tem que tomar remédio pro resto da vida. E quem tem uma vida de TDAH, você precisa viver de um jeito muito acima da média. Você precisa sempre fazer exercício físico, sempre comer bem, sempre dormir no horário certo. Você não pode brincar de ter uma vida... Normal, tipo assim, cara, vou acordar a hora que eu quero, vou fazer de madrugada, vou usar o celular, comer açúcar. Não, se você quer tratar seu TDAH mesmo, você tem que tomar sol, tem que tomar vitamina, você tem que acordar cedo, você tem que fazer exercício físico todo dia, você tem que... cara, e é assim, é pesado, né? Uau. E o TDAH já tem tanto isso de frustração e tal, que são irmãos que, para mim, na igreja, eles são presentes de Deus, porque talvez vocês vai ter as pessoas mais criativas que vai ter na sua igreja, você vai ter talvez as pessoas mais... Vamos na sua igreja, mas ao mesmo tempo você pode ter aquele irmão que ele te deu todo um projeto, mas na hora de aplicar o irmão sumiu. Então, o cara é bom na ideia, tipo assim, te deu, falou, cara, vamos, porque a dopamina no cérebro, ela é gerada como recompensa, né? Então, todo mundo, a pornografia, a droga, tudo é baseado em dopamina. Você faz e recebe. O TDAH, pelo menos, eu libero muita dopamina criando ideias, né? Só que na hora que eu vou executar, minha dopamina já caiu. Então é muito comum lá na minha casa, se você for ver, eu tenho uns sonhos, nomes de marcas, de lojas, de galeria, de shopping, de ideia, de negócio. Mas tudo no papel, porque na hora de executar já baixou minha dopamina. Minha dopamina era criar. Na hora de criar o negócio. Entendeu? Como eu me sinto. E eu conversando com outros cristãos também, a maioria se sente assim, jovem. Fala, Aidan, cara, eu queria estar com meu pastor, mas
não consigo e tal. Então, talvez ter conversas, né, psicólogos e tal. E aqui eu já abro o leque já, né? Eu acho que a igreja deveria ter mais inclusão em todos os aspectos, porque o autista, por exemplo, né, o culto para ele, as sensações, né, a parte sensorial para ele é muito importante. Cara, a gente vai ter que lidar, né? O número de autistas, assim, pelas pesquisas vai crescer. E já tem aumentado muito, né, cara? A gente tem visto isso absurdo. Inclusive, assim, eu conheci esses dias, eu vou falar de um pastor que é autista, né, de uma igreja. Eu fiquei muito feliz por isso, porque eu falei, cara, o primeiro pastor autista que eu conheço. Uau, então, a gente vai ter que começar a abrir. Tudo bem, a igreja, para adorar o Senhor, tem os cultos, tem curso, mas quem sabe suporte a mãe, suporte a esses adolescentes, conversa sobre TDAH, conscientização, porque querendo ou não, isso também é ensinar a palavra. Porque o TDAH não vai aprender. Cara, igual meus amigos TDAH, muitos deles não conseguem ler a Bíblia, cara. De pegar a Bíblia e ler. Aí o que eu falo para eles? Eles ouviram do pastor deles, então vocês não são crentes não. Aí eu falo, não, gente, não, pode ler, ouvir a Bíblia, né? Tem áudio aqui, ó. Você não consegue lendo, vai de outra forma. Ouve, vê vídeo, tem ilustrado a Bíblia em ação. Tem recursos, né? Tal, E, cara, a maioria deles hoje ouvindo a Bíblia, tem podcast no Spotify que lê um capítulo por dia. Você fala, mano, vai ler um capítulo, ouve, e eles ouvem, e aí eles decoram a palavra com isso. Legal. Então, assim, eu acho que é esse tipo de coisa, achar meios para que a gente possa incluir todas as pessoas no reino de Deus. Cara, muito bom. E não julgue também, né? Porque tem esse negócio de, o irmão é constante, o irmão é problemático. A maioria dessas vezes que o pastor me fala que o irmão é problemático, eu vou descobrir o irmão tem alguma coisa. Então, assim... Tem uma razão ali, né? Tem uma razão, raiz, cara. alguma coisa. Não é normal, mano. Alguém... Sim. Não é normal algumas coisas que acontecem, entendeu? E não é que o irmão é problemático. Cara. É igual eu falo, esses caras, assim, que são, né, abusadores e tal... eu tava falando com a minha esposa, eu falei, amor, ou é capeta ou é doença, não é possível. E é doença, cara. A maioria é doença séria. Às vezes que não foi tratado, foi diagnosticada. Então a igreja, cara, a gente precisa pregar o evangelho e dar suporte para as pessoas. Né? Cara, muito bom. Cara, eu vejo assim que a gente... o quanto é importante, né? A gente realmente cuidar da nossa saúde em linhas gerais, né? O pastor Luciano Subirato falou bastante. Cara, muito, cara. Ele recentemente, né, lançou... Inclusive, ele tá me inspirando. Cara, perder peso. Todo mundo, meu amigo. Ele botou uma régua aqui, meu amigo, que eu vou falar pra você. Cara, mas é muito massa, cara. É muito massa. E esse cuidado com as emoções, cuidado com o nosso psicológico, cara, isso influencia todas as áreas da nossa vida, né? Eu, durante um tempo também, cara, tava quase entrando numa crise de pânico, né? Na síndrome do pânico, aliás, né? Então, e eu, cara, fui procurar ajuda quando eu já tava assim, daquele jeito. E nesse momento é complicado que você começa a questionar tudo, cara. Porque você tá com as suas emoções ali, né, que não tão saudáveis, você não tá conseguindo entender ou se organizar na mente, enfim, começa a acontecer muita coisa. E eu, pelo menos, comecei a questionar muitas coisas. E uma das coisas que eu comecei a questionar foi justamente a questão de fé, cara, pra você ter uma ideia. Né? E por que é isso que eu percebi e tal, né? E a psicóloga me ajudou muito nisso, a ter esse entendimento de que é um momento que a gente está totalmente instável na vida, sem entendimento. E, cara, e se a gente não tem um apoio adequado, se a gente não tem esse cuidado realmente, cara, e sendo da igreja, sendo da família, né? Esse olhar atento, cara, o quanto de gente pode ter se perdido nesse meio, né? Sim. Por conta de realmente, por exemplo, emoções que não estavam saudáveis, né? Que acabaram desistindo de tudo, desistindo de Cristo, desistindo da vida delas mesmas, tá? Tantas pessoas que infelizmente... né, tomaram uma atitude mais brusca. Assim, o evangelismo do jovem que a gente falou. Porque, por exemplo, se as emoções deles estão bagunçadas como estão, e a gente ficar rebatendo emoção, a gente... Você perde os caras. Perde os caras. Então, assim, às vezes abraçar, colocar em ordem as emoções, colocar em ordem a mente. Por exemplo, eu vi uma igreja que estava fazendo evangelismo oferecendo sessão de terapia gratuita. Porque o pastor era psicólogo. Eles converteram mais de 200 adolescentes em 6 meses. Que foram para terapia porque era gratuito. Cara, olha isso. E tipo assim, os adolescentes vinham, tinham a terapia, ele não pregava, ele atendia como psicólogo normal, mesmo. Okay. Mas depois de ter colocado em ordem a cabeça das pessoas, os adolescentes falavam assim, cara, eu quero seguir Jesus. Então, eu acho que se a gente colocar em ordem a cabeça da galera... Ajuda ela a tomar a decisão correta. O mundo hoje chama pra insanidade, né? É loucura. As redes sociais, você vê o que acontece. Os vídeos 3 minutos, o áudio rápido, tudo sua cabeça... Tudo pra movimentar você cada vez mais rápido. Cara, você até falou antes, né, cara? Esse vídeo aí,
de uma pessoa falando, ó, agora eu sou ateu, então por causa desse vídeo de 3 minutos, cara, não tem profundidade nenhuma nisso, né? E a realidade é essa, cara, a gente tem vivido, né, uma geração tem vivido, assim, superficialidade total, né, em que tudo é superficial, tudo é volátil, tudo, né, é líquido, né? Como diria Baumer. Cara, tudo líquido, e é isso daí, acaba que às vezes a gente questiona muitas coisas e tal, e esse é o nosso papel também como igreja, né? De olhar para essa galera, olhar para nós mesmos também, né? Porque eu acho que não faz sentido a gente se preocupar só com o espiritual, mas, cara, não tratar das nossas emoções, não cuidar da nossa saúde física também, cara. E eu sou um dos que precisa, assim, cada vez melhorar mais nisso, cara. Como você falou, o pastor Luciano, ele tem trazido esse entendimento, né? Da necessidade de cuidar do corpo, né? De cuidar disso e tal. Porque, cara, faz parte. Né? Somos um ser tripartido, né? Então nós precisamos então ter esse cuidado, né? Corpo, alma, espírito e tal. E como essas emoções saudáveis, como essa vida saudável influencia no nosso chamado, influencia naquilo que o Senhor tem colocado pra gente, né? Eu não lembro de quem que é essa frase, cara, agora. Talvez vocês saibam dizer, mas é mais ou menos assim. Vou trazer o contexto, tá? Porque a frase em si eu não lembro. Mas é basicamente assim, cara, Deus me deu uma missão, né? Para eu pregar e tudo mais, né? Tipo, eu sou um cavalo, né? Matei o cavalo e cara, não preguei. Eu não preguei, é tipo isso, tá ligado? Mais ou menos assim, cara, a gente, em vez de... Foi um a gente tem uma mensagem para carregar. Falou isso, né? Cara, é isso, cara. A gente tem uma missão, a gente tem uma mensagem para levar, só que a gente matou o mensageiro, tá entendendo? E aí, cara, daí a mensagem não chega mesmo, né, cara? Então, como isso é terrível, né, gente? Eu conheci missionários, cara, que, assim... eu tive uma experiência... complexo, porque no campo missionário você vê muita gente doente emocionalmente, né? Caramba. Na África, pastores que saem daqui, e até no curso lá que eu tenho de missões, eu falo sobre coisas que ninguém fala. Porque quando a gente vai para a escola de missões, as pessoas falam sobre como pregar o evangelho, como vencer o medo, como ir cultura, mas ninguém fala de gestão financeira, por exemplo. Caramba, que para o missionário é extremamente importante. Você vai ganhar oferta, você tem que ter transparência, tem que aprender a gerir um pouco o que você tem, como gastar, o que não gastar. Ninguém fala para o missionário sobre gestão emocional. Tá? Porque você vai ter que lidar com crise. Cara, você vê, dependendo do lugar que você tá, você vai ver gente morrendo, você vai ver gente sofrendo. E como que você volta para casa, né? Muitos deles têm aquele estresse pós-traumático por conta disso. Então, gestão emocional, gestão financeira, gestão familiar. Por exemplo, cara, o casamento do cara... Se perdeu no negócio, né? No meio do campo, se você não cuida... Isso, infelizmente, cara. Então, tipo assim, já era. Tanto que tem uma estatística que eu acho que os casais que mudam de país, eles terminam no primeiro ano de morar fora. Assim. Não se adapta, não se adapta, alguma coisa aí assim começa a bagunçar a cabeça do cara, aí bagunça o casamento, porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas uma vez que você tá doente, tudo ao seu redor é doença, né? Você vê doente, você enxerga doente, você enxerga tudo a partir daquilo. Então, ter essa sanidade. Mas aí, mais uma vez, eu volto para esse ponto. Eu acho que a igreja é uma solução para isso. Eu acho que o discipulado é uma solução para isso. Eu não acredito que o pastor é psicólogo, né? Se o pastor ele tem formação de psicólogo, ele é psicólogo. Mas se não tem, não adianta gerar expectativa que o pastor seja seu psicólogo. Mas eu acho que o pastor tem que ser muito aberto em te falar, cara, daqui para cá, eu te conduzo, eu te ensino, eu discipulo. Mas eu acho que agora você precisa de uma ajuda profissional. Mas a gente, cara, quantas vezes eu não falei que eu tenho TDAH, que eu tava com depressão e as pessoas metiam a mão na minha cabeça e sai demônio. Vai sair agora, cara. Só que assim, o cérebro ele é um órgão, né? Por exemplo, você não ora para expulsar demônio de ninguém que tá com gripe, né? Mas depressão é um órgão, seu cérebro tá doente. Então assim, você tem que... Pode orar, sim, procura, claro. Eu nunca fiquei mal de alguém orar por procura. Mas expulsar demônio, tipo assim... Cara, eu preciso cuidar. Uma falta de entendimento, né, falta de entendimento. Então, acho que a gente precisa, de novo, volta lá pro começo e se preparar, porque hoje a gente tem que lidar com questões que eu acho que Paulo, tal, na Bíblia... Ele ia ficar surpreso hoje. Cara, claro que ia, claro que ia. Tanta coisa que tá surgindo. A ideologia de gênero mesmo é uma delas. Eu não vejo na Bíblia, assim... nenhum debate sobre isso. Porque, cara, hoje tem pesquisa nos Estados Unidos que você pode se identificar com uma estação do ano. Que doido, pode ser o eu sou a primavera. Eu sou... Cara, que doideira. Você viu a menina que foi no zoológico nos Estados Unidos? Aí ela foram cobrar $20 dela pra entrar. Aí ela falou, como é que você tá cobrando pra mim? Aí o cara falou, como assim? Ela falou, sou girafa.
Aí o cara falou, ela falou, você não pode cobrar da girafa. Aí o cara não cobrou, deixou ela entrar, mano. Meu Deus. Cara, hoje em dia tá complicado esse negócio, né, cara? Meu Deus do céu. Não sei onde a gente vai parar. Cara, não sei, Mas sei, é isso cara. que eu tô falando. Um jovem que crê nisso realmente, ele tá mais aberto do que fechado pra mim. Sim. Entendeu? Isso. Sim, porque dá abertura pra algo, né? Se ele Tá mostrando que tem se algo. ele tá aberto pra ideologia de gênero, ser de qualquer gênero, ele tá aberto pra ser homem, né? Uhum. Então a exato, gente de pode fato. ensinar pra ele porque que... Deu liberdade, né? Exato. É igual o pessoal que verdade. fala, ai, toda religião tá certa. Eu prefiro esses do que os que falam que a dele tá certa. Por quê? Porque se ele fala que toda religião tá certa, então ele vai se abrir um pouquinho pra conhecer um pouco de Jesus. Conhece aqui também. Aí o Espírito Entendeu? Santo faz a obra. É isso. Prefiro gente que tá aberta pra tudo do que gente que já se fechou com alguma coisa. Uau, cara. Gente, pra gente finalizar aqui, pra gente ir encaminhando pro fim, gostaria que vocês pudessem, cara, deixar um conselho. Fala um pouco aí. Fala aí, Fabianão. Fala, Fabianão. Não sou muito de falar. Falei. Cara, nada. Pode observar o É, movimento, dá, mas bom demais, cara. Pode Bom demais. observar, assim. Mano, daquilo que Deus tem falado pra vocês e tal, né? Aquilo que o senhor tem direcionado com relação ao evangelismo, mas de forma geral também. Cara, que conselho que você dá pra essa galera, pra essa geração que ou quer começar nessa questão de evangelismo, tem um pouco de receio com relação a isso, ou enfim, já tá na caminhada aí e tal, mas uma inspiração pra eles aí, cara. O que você diz? Cara, ter coragem de ir. Ter coragem. Porque se você não tiver coragem, você não vai. Uhum. E se preparar, né? Dificuldade vai ter, muita dificuldade, mas nós cremos que o nosso Deus, ele é maior que tudo isso aí, né? Amém, isso aí. A nossa dificuldade é colocar na mão de Deus e sabemos que com ele nós somos seguros. Não, a gente vai ter muitos. Algo que eu sempre falo, né? Um não eu já tenho. Um não eu já tenho. Então, para mim ganhar um sim, é só eu seguir em frente. Então, é ter coragem. Ter coragem, porque sozinho nós não estamos, né? Dia 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei, né? Então, ter coragem, você pegar em Jesus, que se você tiver coragem, e a Bíblia diz, né? Abre a boca que eu te encherei, né? Então, se você falar de Cristo, você não vai ficar sozinho. Legal. Você vai estar com a multidão ao seu lado. Tá disposto a ser um canal do Senhor, disposto, né? Cara. Legal. Ser canal. Algo que eu falo para os nossos meninos lá. Nós somos canal de bênção, de vida e de morte, né? Você escolhe o que você quer ser. Você quer ser vida ou quer ser morte. Nós escolhemos dar a vida, né? Escolhemos ser vida. Então, nós declaramos vida, anunciamos vida e anunciamos Jesus. Nós somos chamados para isso, né? Então, a melhor coisa é dê a vida por Jesus. Uau. Esse é o melhor caminho. Porque você dando, você vai receber, né? Não aqui, né? Mas eternamente. Glória a Deus, mano. Bom demais, cara. Bom demais. E você, bro? Diz aí. Conselho pra galera. Esse conselho é muito importante de tomar coragem e ir, porque muita coisa acontece indo, né? Pedro só vai saber o que é andar em cima da água porque ele saiu do barco. Exatamente. Tipo assim, eu sempre fico imaginando Pedro voltando molhado, sabe? Pro barco. Sim. E os caras, mano, o que você fez, velho? Só que, tipo assim, ninguém foi. Aí eles, cara, Pedro acabou de viver uma doideira. E a gente aqui, né? E a gente aqui. E aí, tipo assim, eu vejo a igreja igualzinho com o evangelista, sabe? Tipo, mano, o irmão tá orando por cura lá no hospital, tá curando, não sei o quê. Mas a gente tá aqui, né? É porque o irmão decidiu sair do barco. Sim. Então, eu acho que esse passo de coragem é muito importante. E também eu queria falar para os irmãos que a Bíblia fala lá em Romanos 8, 19, se eu não me engano, que a criação aguarda com grande expectativa, né? Com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Cara, a criação ela já está te aguardando pregar o evangelho. As pessoas já estão te esperando. Isso é o que sempre me deixa muito em paz de falar Jesus para as pessoas. Porque elas querem. Entendeu? Elas querem. O mundo quer Jesus. As pessoas querem, elas estão aguardando os filhos de Deus, a manifestação. Então, a palavra filhos aí é ruios, né? Os filhos maduros. Então, você tem que ser um filho maduro. E filho maduro é o que eu volto lá no começo falando. Você consagra ao Senhor. Consagrado você e capacitado. Se prepara, e você vai. E aí são ruios. E a criação está aguardando você, filho maduro, para pregar o evangelho. E a Bíblia fala sobre a manifestação, né? A criação aguarda ansiosamente a manifestação, não a exibição. Né? Porque exibir, você pode exibir o que você não tem, o que você não é. Nossa, é verdade. Mas manifestar, você só manifesta o que você é. Você compartilha o que você é. Então, a criação não está aguardando alguém chegar lá e falar: hoje todo mundo vai ser curado, vai levantar da cadeira de roda, eu vou mostrar o poder de Deus. Jesus não tem crise de identidade. Só quer mostrar poder quem tem crise de identidade. Né? Só quer ficar
falando exaltando sobre si. Tal. É quem tem crise de identidade. Tanto que Jesus ele poderia ter vindo, né? Com cavalo, espada, mas ele nasce numa manjedoura, humilde. Ele veio no caminho de manifestação. É 30 anos trabalhando normalmente, para 3 anos aproximadamente ter ministério. Legal. Então, acho que o cristão, ele não foi chamado para exibir o poder de Deus para as pessoas. Ele foi chamado para manifestar. Só que para manifestar é algo que é de dentro para fora. Você tem que ter. Então, eu acho que se consagrem, busquem ao Senhor, leiam a Bíblia, se preparem e manifestem. De dentro para fora, todas as vezes que você estiver num lugar, é uma simples palavra que você falar, uma pregação do seu jeito, da sua forma, não tem forma certa. Perguntaram pro Hernando Dias Lopes, né? Pastor, qual que é a melhor forma de evangelizar? Ele falou, aquela que você faz. Tipo assim, faça. Faz. Independente do que Então, você faça. se você acha Legal. que você fala feio, não sei o que, faz do seu jeito. Porque quem vai converter as pessoas também é o Espírito Santo. A Bíblia fala que é o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. Sim. Então, se não é você, fique em paz. Eu falo que evangelizar é tirar o pino de uma granada, né? Deixa que ela Você explode. tira o pino da granada e coloca a granada no coração da pessoa. Quem explode é o Espírito Santo. Então, tire o pino da granada pregando e veja os frutos de você ter pregado o evangelho. O simples evangelho. O evangelho que você vive. Aquilo que está no seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai usar a vida de todos vocês que estão assistindo aqui para tocar muitas pessoas que vocês não conseguem nem imaginar. Amém, cara. Glória a Deus por isso. Galera, é isso aí. Então, a gente Muitas tá, coisas. se consagrar, a gente se capacitar. Oi, aproveitando, falando sobre capacitação também, cara, leitura é um negócio fundamental. A gente precisa pegar a palavra do Senhor e tal. E também, claro, buscar referência e tal que nos ajuda nesse processo, né? Edu, você tem um livro. Fala um pouquinho dele aí pra gente, cara. Fala aí, bro. Eu ia trazer meu livro aqui, mas eu tenho um livro chamado Pregue Agora o Cálice para Sempre. É o meu primeiro livro. E por que eu dei esse nome? Pregue Agora o Cálice para Sempre. Porque no casamento, antes do casamento acontecer, o mestre de cerimônia fala, se alguém tem algo para falar contra esse casamento, fale agora ou cálice para sempre. Então a Bíblia fala que nós vamos casar com Jesus, é o nosso noivo, nós somos a noiva. Então antes desse casamento acontecer, eu tô gritando, pregue agora ou cálice para sempre. Por que cálice para sempre? Porque na eternidade nós vamos poder ter comunhão, oração, adoração, mas na eternidade tem uma coisa que a gente não vai poder fazer. Pregar, né? Evangelizar. Cara, é verdade. É uma das únicas coisas que a igreja faz hoje que não vai poder fazer na eternidade. Uau. Então, assim, hoje você tem a oportunidade de falar, mas quando Jesus voltar, infelizmente, quem foi pro inferno já foi. Nesse dia você vai ter lamento por não ter pregado. Então, Sophia Muller, ela falava, o cristão não precisa de um chamado para pregar o evangelho. O cristão precisa de um chute no traseiro. Então, o meu livro é um chute. É um chute no traseiro. Então, compra o seu chute. É isso aí. Por favor. É isso aí, galera. Lá no meu Instagram, tá disponível. Fala o Instagram aí pra galera. Meu Instagram é o Aidan Bueno. Só me chamar. Lá tem tanta escola que eu falei que eu dou aula e tem o meu livro. Legal, cara. Bom demais. Fabianão, uma coisa... Finalizar aí? Chama a galera para participar do Boa, hospital. boa. Galera, Boa. boa. Toda sexta-feira, às 19h30, a gente tem um encontro com as mães, com os pais, com os enfermeiros. Para quê? Para declarar a vida. E você é nosso convidado especial para estar lá, porque Jesus está lá primeiro. Ele é o dono do lugar. Então vem com a gente. É isso aí. Show. Galera, bom demais estar com vocês aqui. Bom demais estar com você também aí que está nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, cara, que você possa ir inspirado mesmo por tudo aquilo que a gente conversou aqui e que o Senhor possa te usar e você ser usado mesmo para ser essa granada, né, cara? Tirar o pino da granada para que ela exploda e muitas pessoas sejam salvas, muitas pessoas conheçam Jesus. Amém, galera? É isso aí? Amém. Valeu. Até o próximo Alcance Jovem Podcast. Valeu.